Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Babaluxá Paulo Dochossi e eu queria fazer uma grande homenagem hoje a São Francisco de Assis. O que seria de nós sem São Francisco de Assis, um grande seguidor do Senhor Jesus Cristo, um grande exemplo de amor, de carinho, de respeito ao ser humano, de respeito de grande respeito às pessoas pobres, mais carentes, às pessoas doentes, como pessoas leprosas, mendigos, animais. São Francisco de Assis, um grande exemplo para todos nós, um exemplo de amor, né? De um grande seguidor de Cristo, né? Que sempre foi uma pessoa assim que, no começo, talvez as pessoas não conheçam a história de São Francisco de Assis, a data comemorada pelos católicos é dia 4 de outubro, né? Dia 4 de outubro. Então, de acordo com a tradição, ele morreu na noite entre o dia 3 e 4 de outubro de 1226. São Francisco era rico, né? Mas São Francisco ele decide abandonar toda a sua riqueza em troca de servir o evangelho do Senhor Jesus Cristo e em prol de ajudar as pessoas carentes, aos pobres. Considerado por muitos teólogos, ele nasceu no ano de 1181 em Assis, na Itália, entre 1181 e 1182. Seu primeiro nome era Giovanni, ou Giovanni, como era seu nome de batismo, em homenagem a São João, porque Giovanni é João em italiano, né? Então o nome Francisco foi dado pelo seu pai em homenagem à França, terra da onde eles traziam mercadorias e tornou-se muito rico na venda dessas mercadorias que eles traziam da França. Então São Francisco de Assis, viajando para Roma, em visita a Roma, né? Ele foi visitar o túmulo de São Pedro. E aí nessa viagem, ele fez uma troca de roupa com um mendigo e começa a pedir esmolas. E em caminho ou de volta, ele se encontra com um leproso, né? Ele começa a sentir que tem ali um chamado de Deus. E aí o que acontece? Ele bota a roupa do mendigo nele e começa a dar esmolas. E ele começa a abraçar a mendigos, a leproso, mesmo tendo repulso, né, aos leprosos. Ele começa a sentir que ele veio para uma missão, ele não veio a passeio, né? Então, São Francisco de Assis, numa missão muito linda dada por Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele um fato que é marcante na história, ele vai à igreja de São Damião, né? E ele olha ali por Jesus crucificado e ele ouve do Jesus crucificado uma voz dizendo: vá e reconstrua minha igreja que está à ruína. Isso ficou na mente de São Francisco de Assis. Aí ele sai da igreja e ele começa a ter uma ideia, uma ideia do que seria, né, a caminhada dele nesse mundo como missionário de Deus, como uma pessoa enviada por Deus, né? Então, Francisco sai da igreja, ele vende seu cavalo e também vende algumas mercadorias da loja do seu pai e volta à igreja para tentar doar para o padre,
aquele dinheiro. Mas o padre, ele não aceita, porque ele conhece o pai de Francisco, não aceita. Francisco então pega todo o seu dinheiro e doa para os pobres. E seu pai fica completamente furioso e prende ele em casa, alegando que ele estava ficando maluco. Falou: você está ficando louco, você está pegando todos os nossos bens e está doando para os pobres. E ele ficou um bom tempo aprisionado pelo próprio pai. Mas a mãe de Francisco notou que tinha ali uma vocação, né, dada por Deus a Francisco, e a mãe dele o liberta ele. E aí então ele vai atrás do bispo para contar sobre sua vocação. Seu pai, Pedro Benetoni, né, vai atrás do bispo para querer de volta a recompensa por tudo aquilo que São Francisco tinha dado. Ele não aceitava de forma alguma a questão de São Francisco ser uma pessoa escolhida por Deus, né? De ser uma pessoa que tem aí, até hoje, nos dias de hoje, uma grande importância na nossa vida, né? Então ele queria de volta tudo que tinha sido doado pelo filho. Então, para surpresa de todos, aí São Francisco tira toda a sua roupa, fica nu e daquele momento em diante ele fala para o seu pai assim, ó: eu não tenho pai a não ser o que está no céu. E ele se afasta dos seus pais, de amigo, da sua família, e se entrega totalmente ao serviço dos mendigos, leprosos e pobres, sempre mendigando, pedindo pão e pedindo a contribuição das pessoas para que o ajudasse a servir a Deus. E com essa doação que São Francisco recebia das pessoas, ele restituía capelas, oratórios, e assim fez com a igreja de São Damião, de São Pedro, né? Com a igreja de Porciúncula, e na última, na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde ele começa a ordem de São Francisco, ou simplesmente a ordem dos franciscanos, ou a ordem franciscana. No ano de 1208, e daí começa a pregar a respeito de Deus. Ele sai nessa empreitada com a certeza do chamado dele e começa a reunir pessoas, né, para formar um grupo de frades, na qual ele gostaria e conseguiu dar a ordem de fraternidade, né, ou a fraternidade dos frades franciscanos. Então, quer dizer, aí vai passando o tempo, no ano seguinte, ele já tinha 12 pessoas que aderiu ao mesmo pensamento dele, no sentido de montar essa ordem e essa fraternidade. Aí, o que São Francisco decidiu? Foi até a Roma para falar com o Papa Inocêncio em questão da aprovação da sua regra para a fundação da Ordem dos Frades. A regra consistia na pobreza absoluta aos frades e à ordem. Todos teriam uma vida igual a de Jesus e seus discípulos, não possuindo riqueza absolutamente nada. E no começo foram até ridicularizados,
Mas Inocêncio III teve um sonho com Francisco. O Papa então decide chamar Francisco para uma conversa. E aí foi aprovada essa regra. São Francisco, ele montou um presépio para lembrar ali que Cristo nasceu no meio dos pobres, sem riqueza nenhuma, coisa do tipo, né? E no ano de 1224 ele recebe a chaga de Cristo no seu corpo. Ou seja, ele recebe as mesmas marcas que Cristo recebeu, né? E no ano 29 de novembro de 1979, o Papa João Paulo II proclama São Francisco de Assis patrono da ecologia e dos animais. São Francisco de Assis, uma pessoa muito pura, cheio de amor no coração, a ponto de chamar o sol de irmão, né? Meu irmão sol, minha irmã lua. São Francisco é adorado por todos no mundo inteiro. E eu quero aqui agradecer a minha fé em São Francisco de Assis por tudo que São Francisco é para todas as pessoas carentes e que têm necessidade de ajuda de São Francisco, né? Seja mendigo, seja pobre, seja leproso, seja necessitado, seja faminto, ele tem uma grande importância na nossa vida para nos dar auxílio, para nos dar suporte, para nos dar socorro, para nos abençoar. São Francisco de Assis é bênção pura. São Francisco de Assis é tudo que nós podemos ter como referência através de Cristo e do Evangelho para que nós possamos ser abençoados por ele. Então, nesse dia, eu quero agradecer a São Francisco de Assis pela minha vida, por todas as pessoas que acompanham meu canal, pela simplicidade que eu tenho também, porque se todos perceberem, às vezes eu erro nas palavras, falando em áudio e tudo, mas isso aí para mim não tem importância, porque eu acho que o que existe de bom é a pureza, né, que a gente traz na alma e no nosso coração, porque ser perfeito ninguém é. Então não adianta eu querer ser perfeito no meu canal ou nas minhas palavras, porque é uma coisa que não vai funcionar, porque nós não somos perfeitos, né? Então a gente está sujeito a errar. Agora, errar é uma coisa e permanecer no erro é outra. Nós todos devemos seguir aí o exemplo de São Francisco de Assis, procurando abençoar, a ajudar as pessoas mais carentes que a gente encontra pela nossa vida nesse mundo aí. Entendeu? Então, quer dizer, ele montou o primeiro presépio em 1223. E o interessante é que a primeira mulher que aderiu a essa ideia de São Francisco de Assis foi Clara, né? Hoje conhecida como Santa Clara, que foi a primeira mulher a seguir o exemplo de São Francisco, né? E se fizeram irmãos na pobreza. Então, se eu posso deixar uma mensagem hoje para o canal, mesmo sendo sacerdote da cultura afro-brasileira, do candomblé, eu também tenho meu pé no catolicismo e também sou católico, então eu queria deixar isso muito bem claro a todos. Então eu quero homenagear São Francisco de Assis no dia de hoje, pedindo a todos, né, que a gente peça a São Francisco de Assis saúde, que a gente peça socorro, que a gente peça a ele que ele nos abençoe, que ele venha cuidar de nossa família, ele venha cuidar de nós, que ele venha cuidar dos nossos animais, né? Que quase todos temos um animal de estimação em casa e todos nós temos necessidade de um pão e de um socorro de São Francisco de Assis. Não só de São Francisco de Assis, como de todos os santos. Mas, como hoje é dia de São Francisco de Assis, eu queria aqui deixar minha homenagem, pedindo a ele que abençoe a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, né? Das pessoas também da minha religião, porque São Francisco de Assis ele nunca fez exceção de pessoas.
Ele nunca fez exceção de ninguém. Então, São Francisco de Assis, meu querido santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor o socorro, a sua ajuda, que o Senhor possa abençoar a mim e a todos os meus amigos, as pessoas que me acompanham nessa jornada, não é? Eu como sacerdote, que o Senhor abençoe a minha casa religiosa, que o Senhor me abençoe como sacerdote também, e que eu possa ser útil para as pessoas, que eu possa ser uma pessoa que venha salvar vidas o quanto o Senhor salvou, que eu venha ter uma visão abençoada, tanto quanto o que o Senhor teve. Então, quero homenagear o Senhor no dia de hoje, lhe agradecendo por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, que fez e faz e fará na vida de todos que têm fé no Senhor. Então, salve o dia, viva o seu dia, São Francisco de Assis, que o Senhor abençoe, junto comigo, todas as pessoas que estão ouvindo, né, e assistindo esse vídeo através do meu canal no YouTube, do Pai Paulo do Oxóssi, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos faz chorar, que o Senhor venha nos fortalecer, assim como o Senhor teve um entendimento a ponto de conversar com os animais, a ponto de entender os animais, de tamanha pureza que o Senhor tinha e tamanha luz, né? E uma luz tão grande que sempre dissipou todas as trevas. O Senhor, com a sua luz, conseguia dissipar todas as trevas. E o que eu quero pedir ao Senhor hoje, em meu nome e de todos os meus seguidores, que o Senhor venha tirar da nossa vida tudo aquilo que não pertence ao Senhor, né? Tudo aquilo que não pertence à nossa vida, tudo que tenta nos fazer mal, que o Senhor venha nos proteger. E fica aqui a minha humilde homenagem ao Senhor, São Francisco de Assis. Que o Senhor possa colocar o pão na nossa mesa, que o Senhor possa nos dar uma oportunidade de emprego, que o Senhor possa abraçar as pessoas que estão doentes, as pessoas carentes. Meu querido São Francisco de Assis, eu só tenho que agradecer ao Senhor por mais um ano abençoado pelo Senhor. E aqui fica a minha humilde homenagem ao Senhor, e viva São Francisco de Assis. E viva São Francisco de Assis. A todos do meu canal, um forte abraço, e se você precisa de ajuda, peça a São Francisco de Assis, um santo que jamais vai deixar de te ouvir e de te abençoar. Um forte abraço a todos, do Babalorixá Paulo do Oxóssi.